Olá, eu sou a Uli e essa é uma videoaula sobre o teste de Bechdel-Wallace, realizada como contrapartida ao prêmio do edital 39 do PROAC 2021, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Bom, considerando as incontáveis obras cinematográficas nas quais suas personagens subrepresentam mulheres, ou a representam de forma estereotipada ou pouco desenvolvida, essa videoaula tem por objetivo explicar o que é o selo ou teste de Bechdel-Wallace e estimular tanto quem assiste quanto quem realiza cinema e audiovisual a refletir sobre suas personagens de suas obras favoritas ou autorais. Bom, o teste de Bechdel-Wallace funciona como um tipo de análise mínima da qualidade da representação feminina nas obras, a princípio cinematográficas. Então ele foi inspirado numa tirinha chamada The Rule, a Regra, de 1985, da cartunista estadunidense Alison Bechdel. Na história, o diálogo entre duas mulheres retrata uma conversa que a cartunista teve com sua amiga Liz Wallace. Na tirinha, uma personagem feminina diz só assistir a um filme se ele cumprir 3 requisitos. 1. Haver na obra 2 personagens femininas com nome. 2. Que conversem entre si. E 3. Sobre algum assunto que não seja homem. Alison Bechdel insistiu ainda que o nome correto do teste é Bechdel-Wallace e não só teste de Bechdel, porque ele surgiu justamente depois de uma conversa com essa sua amiga Liz Wallace. E segundo a cartunista, numa entrevista de 2018, o livro Um Teto Todo Seu, que Virginia Woolf publicou em 1929, também a inspirou a escrever essa fala para a personagem. A obra de Woolf diz respeito à presença e o papel da mulher na literatura, ou seja, as condições sociais da mulher e a sua influência na produção literária feminina. Eu vou colocar aqui o trecho do texto de Woolf que ilustra o princípio da ideia de Bechdel. Todas essas relações entre mulheres, pensei, recordando rapidamente a esplêndida galeria de personagens femininas, são simples demais. Muita coisa foi deixada de fora sem ser experimentada. Tentei recordar-me de algum caso no curso de minha leitura em que 2 mulheres fossem representadas como amigas. Vez por outra, são mães e filhas, mas quase sem exceção, elas são mostradas em suas relações com homens. Era estranho pensar que todas as grandes mulheres da ficção, até os dias de Jane Austen, eram não apenas vistas pelo outro sexo, como também vistas somente em relação ao outro sexo. E que parcela mínima da vida de uma mulher é isso. Por consequência, o selo Bechdel, então, é uma forma de classificar filmes que são aprovados nesses 3 requisitos. Então, como a gente sai da ideia de um teste, que nasce quase como uma piada em uma tirinha de Alison Bechdel, e vai para um selo que está, de fato, sendo usado mundo afora? Tudo começa com um caso de sucesso sueco. Ellen Tesley, programadora e diretora da sala de cinema Bio Rio, em Estocolmo, na Suécia, criou em 2013 a campanha A-Rate. Ela passou a usar um selo para marcar entre os filmes em cartaz aqueles que passavam no teste de Bechdel-Wallace. Então, se a gente for falar sobre as diferenças entre os conceitos de representação e representatividade, poderia se considerar que a representação ela está mais relacionada à ideia ou à imagem, enquanto a representatividade possui um caráter efetivamente prático e político sobre essas representações. Então, tentando falar de outra forma, poderia-se dizer que a representatividade funciona como uma espécie de medida de poder, uma medida da capacidade ou potência de determinada representação. Quer dizer, o quanto essa representação efetivamente repercute, impacta as estruturas e traz à tona interesses dos grupos em questão. Tentando exemplificar, então, representatividade pressupõe mais do que, por exemplo, aparecer em uma capa de revista, uma propaganda ou uma cena de filme, né? Embora o poder simbólico dessa representação seja, sim, importante. Mas quando se fala em representatividade, se fala em representar de forma social, econômica, política, os interesses de determinado grupo. E é interessante que uma boa parte das vezes o grupo retratado fale por si mesmo, ou seja, sejam os detentores desses discursos sobre si, tendo o poder de decisão e estando envolvido também nas movimentações econômicas fruto dos determinados produtos de comunicação, por exemplo. Eu vou ressaltar aqui que eu estou deixando à parte discussões que poderiam se abrir referentes à crítica do capital nesse contexto todo.
Então, aqui eu trago alguns dados para embasar essas informações, né? Alguns gráficos e tabelas. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem uma noção da porcentagem de mulheres que dirigiram filmes nos Estados Unidos entre os anos de 2007 e 2019. Então, cerca de 5% dos filmes foram dirigidos por mulheres nesse período do tempo. Se a gente for colocar isso numa escala, então a gente tem, para cada 20 filmes dirigidos por homens, um dirigido por mulher. Nessa imagem, então, a gente pode ter uma noção da porcentagem dessas mulheres agora com o recorte dos grupos etnicamente subrepresentados. Então, para cada 46 mulheres na direção, lembrando de 1.300 filmes, a gente tem 11 mulheres que pertencem a grupos etnicamente subrepresentados. Nessa imagem, então, a gente pode conferir as 57 diretoras que trabalharam entre 2007 e 2019. Em asterisco estão aquelas pertencentes a grupos etnicamente subrepresentados. E aqui a gente tem uma tabela que é bem reveladora e traz esse recorte também de gênero e raça. Então, cerca de 80% dos filmes dirigidos por homens brancos, 4% dos filmes dirigidos por mulheres brancas, 12,6% dirigido por homens de grupos etnicamente subrepresentados e menos de 1% dirigido por mulheres de grupos etnicamente subrepresentados. E é curioso, né, quando a gente observa esses números em relação ao percentual dessas populações nos Estados Unidos, né? Por exemplo, 30% da população são homens brancos, mas eles são 80% na direção, né? As mulheres etnicamente subrepresentadas são 20% da população, mas menos de 1% está na direção desses filmes. E aqui eu trago uma pesquisa, né, uma pesquisa muito parecida feita no Brasil, através da superintendente Luana Rufino, da Ancine. É uma pesquisa bem extensa, traz bastante recortes de filmes produzidos em 2015 e em 2016, é um estudo de 2018. E eu deixo também aqui no arquivo da descrição o material completo para ser acessado. Mas nessa primeira imagem a gente já consegue ter uma ideia do percentual de gênero de CPBs, né, que são certificados de produto brasileiro, emitidos em 2015 e em 2016. E aí aqui a gente tem a separação por área, né, na direção, roteiro, produção executiva, direção de fotografia e direção de arte. E aí, para ter um parâmetro novamente da população, 50%, cerca de 50% da população brasileira é composta por mulheres, 50% por homens, e um pouco mais de da metade da população, né, 54% da população composta por pessoas negras, 45% por pessoas brancas e 1%, né, cerca de 1% por pessoas amarelas e indígenas. Aqui a gente tem o número de diretores de longas-metragens lançados comercialmente em 2016 com recorte de gênero e raça. Então, de 138 filmes lançados comercialmente em 2016 no Brasil, 75% foi dirigido por homens brancos, 28% foram dirigidos por mulheres brancas, 3% foram dirigidos por homens negros e 0% dirigido por mulheres negras, ou seja, não houve nenhuma mulher negra na direção de 138 filmes lançados comercialmente em 2016. Aqui a gente tem um gráfico que resume bem esses dados relacionados à direção. Aqui a gente tem a mesma relação de dados, porém agora voltadas à escrita do roteiro das obras. Então, de 132 filmes analisados, 59,9%, né, 60% foram dirigidos por homens, foram escritos, roteirizados por homens brancos, 16% roteirizados por mulheres brancas, 2% roteirizados por homens negros e 0% roteirizado por mulheres negras. E aqui um gráfico, novamente, que resume bem esses dados da tabela. É válido dizer que, ao ser reprovado no teste de Bechdel, uma obra não é necessariamente machista. Entretanto, isso demonstra uma falha ou falta de preocupação por parte da autoria em desenvolver seus núcleos de personagens femininas com qualidade e verossimilhança. E também vale o contrário. Passar no teste não necessariamente significa uma obra feminista. O filme pode ser aprovado no teste e mesmo assim continuar sendo sexista, misógino ou objetificando o corpo da mulher.
No entanto, ainda assim, o teste enfatiza a pouca representatividade feminina no cinema, tanto na presença de suas personagens, como em seus bastidores. É válido também mencionar que o teste não visa impedir ou censurar obras, tratando-se apenas de um índice para classificar filmes de acordo com a representatividade feminina de seu conteúdo. Eu também acho importante trazer aqui algumas críticas e limitações em relação ao teste de Bechdel-Wallace. Algumas perguntas ainda poderiam ser feitas, como, por exemplo, quanto tempo essas falas precisam ter? E algumas plataformas, inclusive, já criaram derivações mais específicas do teste, por exemplo, propondo haver pelo menos um diálogo de 60 segundos entre as mulheres no filme. Ainda assim é meio absurdo, mas no teste Bechdel original mesmo não tem nem essa especificação de tempo, então pode ser uma conversa, né, de 5 segundos. Outra pergunta que poderia ser colocada, a fala, ela pode mencionar homem em algum momento, e ainda que ela discorra majoritariamente sobre outros tópicos? Porque teve alguns casos assim também onde essa questão apareceu. Outro ponto ainda poderia ser, né, a indústria pode se valer levianamente do teste e apenas jogar duas personagens com falas aleatórias no roteiro para ter uma aprovação, mas ao mesmo tempo continuar construindo uma narrativa que nega uma representação substancial das mulheres e perpetua a estereotipação. Por isso que não é um teste, né, fechadinho para se levar a ferro e fogo. É um teste mais para se pensar, continuar pensando e agindo sobre a questão cultural da representação das mulheres. Não tanto para determinar se um filme ou uma obra é ou não é sexista, né? Só o teste de Bechdel-Wallace seria um parâmetro insuficiente para isso. Mas isso também não serve para a gente achar que o teste ou a estratégia de abordar o selo em plataformas, por exemplo, seja fraca ou desnecessária. Porque só da gente ter, por exemplo, uma plataforma como a SP Cineplay, que disponibiliza diversos filmes de forma gratuita, insere na capa desses filmes o selo A-Rate, indicando que é um filme que é aprovado no teste de Bechdel, isso já fomenta o debate a respeito dessa reflexão cultural que de fato é o ponto aqui, né, com essa questão toda. Outra questão ainda é em relação à verossimilhança. A filósofa Nina Power escreveu que este teste estimula a refletir se a ficção tem o dever de representar mulheres e ser realista na representação delas. Ela também escreveu que restava determinar com que frequência a vida real passa no teste de Bechdel e qual a influência da ficção nisso. E vamos enfatizar então, qual a influência da ficção nisso. Ou seja, se quiserem argumentar que na vida real esses são assuntos recorrentes mesmo das mulheres, ainda que haja uma parcela de verdade nisso, vale a pena a gente se perguntar por que é assim, por que isso é assim, e de que maneira a ficção ou qualquer meio que se represente a mulher ou fale a respeito dela influencia nisso. Porque é um ciclo, uma coisa que influencia a outra e o velho embate entre representação e realidade. E respondendo ao primeiro ponto da Nina, se até hoje só se tivessem representado as coisas e as pessoas de fato como elas na realidade são ou aparentam ser, né, para determinado ponto de vista, o quanto a gente não teria estagnado, né, ou o quanto a gente teria caminhado, a gente teria caminhado. Afinal, a ficção também impacta a realidade. Novamente, é uma via de mão dupla. Mas ainda a gente está considerando que haja uma parcela de verdade sobre esses serem os assuntos recorrentes mesmo das mulheres, né? Quem melhor poderia dimensionar essa parcela? Volto à citação, então. Parcela mínima da vida de uma mulher é isso, de Virginia Woolf, 1928. Outro contra-argumento que a gente poderia levantar em relação a essa questão da necessidade da ficção representar a mulher e com verossimilhança é, simplesmente, essa pergunta ou hipótese, ela geralmente chega a ser colocada quando se fala da representação de grupos hegemônicos? Outro ponto ainda é, como proceder na avaliação de filmes que trazem como personagens protagonistas outros grupos subrepresentados? Eles também devem ser analisados de acordo com o teste ou podem passar em caráter de exceção? Esse é o caso da escritora Hannah Rosin, que publicou um tweet criticando o filme Fire Island por não representar adequadamente as mulheres, ou melhor, subrepresentar mulheres lésbicas. O filme, dirigido por Andrew Ng, foca em dois homens gays asiáticos
E um grupo de amigos queer que viajam para o icônico paraíso praiano LGBTQIA+, na costa de Long Island, em Nova York. Então ela publicou: Fire Island Movie recebe um F no teste Bechdel, ou seja, reprovado, de uma maneira totalmente nova. Nós simplesmente ignoramos os estereótipos lésbicos monótonos por causa dos meninos asiáticos gays e fofos? Isso é a vingança por todos esses anos do melhor amigo do menino gay? A opinião mais forte dos internautas era que o teste de Bechdel-Wallace não visava criticar esses tipos de filmes que trazem outros grupos subrepresentados. E a própria Bechdel acabou respondendo à postagem também com um tweet. Ok, acabei de adicionar um corolário ao teste de Bechdel. Dois homens conversando sobre a protagonista feminina de uma história de Alice Munro e um roteiro estruturado em um romance de Jane Austen. Passe. Essa é uma cena do filme em questão. Após a repercussão negativa, Hannah Rossini excluiu o post e pediu desculpa. No entanto, ainda que de forma bem dialética, em prol de uma complexificação maior da questão, a gente poderia pensar, ok, mas e os tantos outros filmes que poderiam se encaixar nos mesmos critérios de exceção e são lidos até hoje como filmes reprovados, né? Como mostra no próprio site oficial do Bechdel Test. No site oficial, eles trazem uma lista que pode ser categorizada por ano de inúmeros filmes, né, aprovados ou reprovados. Então, alguns desses filmes também poderiam se encaixar nesses critérios, né, de exceção e não estar ali como reprovado, ou eles já estão considerando isso nessa aprovação. Várias questões. O teste foi criado para apontar e criticar majoritariamente filmes comerciais, norte-americanos talvez, mas ele vem sendo adotado por vários países para avaliar várias categorias de obras. Bueno! Eu estou deixando essas colocações aqui apenas como forma de analisar a aplicação do teste de forma mais detalhada e talvez isenta. No entanto, essas minúcias, que podem até ser polemizadas ou distorcidas, elas ficam à parte no momento em que a gente percebe que com o teste de Bechdel-Wallace, o importante é observar que existe um padrão nas representações e auxiliar a descobrir se esses meios rompem ou não com esses papéis de subalternização feminina. Porque se a maioria das obras não cumpre os três requisitos, há um fenômeno que é quase sempre invisível. As narrativas e representações femininas são criadas de acordo com um olhar masculino que ajuda a perpetuar uma imagem distorcida ou superficial de mulher. Vejam só essa colocação do professor Marcos Rolim, de 2013. Uma parte importante da violência contra as mulheres, uma parte da obstinada vocação de tantos homens ao domínio e à opressão cotidiana, uma parte da covardia dos que ameaçam, dos que gritam, dos que agridem e dos que matam, começam no sequestro cultural da subjetividade feminina. Não se trata do filme, então, mas da vida. Ou seja, toda representação ou falta dela nas artes, na comunicação, na mídia, impacta diretamente a realidade cotidiana. Como as pessoas se enxergam, se sentem, se aceitam e como também veem, aceitam e tratam o outro, né? Quais são seus sonhos, suas possibilidades, perspectivas, individualidade, seu pensar, seu estar e agir no mundo. Mas afinal, se essa subjetividade da mulher é sequestrada, como então ela tem sido representada nas telas? Bom, geralmente as mulheres têm seus corpos objetificados, ou seja, né, vistos como um aparato sexual, ornamental, e são representadas por estereótipos de gênero, como a mulher sensual, a vítima de alguma violência masculina, a mulher troféu, a estraga-prazeres, as mocinhas que estimulam o herói a viver intensamente, ou as mulheres nuas com poucas roupas que ajudam a embelezar os cenários dos filmes. Luísa Pecorá, autora do site Mulher no Cinema, ainda explica que a desigualdade de gênero no cinema, além de ser uma consequência de uma desigualdade de gênero social, está presente em praticamente todas as indústrias cinematográficas mundiais, mesmo no cinema independente. E quando a gente pensa esses dados sobre mulheres no cinema com recorte de raça, eles são ainda mais críticos, como a gente conseguiu observar nas tabelas e nos gráficos apresentados.
Então, para ela, a solução é o investimento em recursos como financiamento e distribuição em filmes feitos por mulheres, uma vez que elas, ao estarem em posição de poder, melhoram a quantidade e qualidade de suas personagens. Então vamos para os exemplos. Eu vou começar com alguns filmes reprovados no teste, muitos exemplos comerciais, blockbusters, mas ainda alguns deles dirigidos por mulheres ou ainda com temáticas que complexificam questões de outros grupos subrepresentados. Então, por ordem cronológica. Blade Runner, De Volta para o Futuro, Quero Ser Grande, Faça a Coisa Certa, Pulp Fiction, Seven, Star Wars, a trilogia original, Corra Lola Corra, Senhor dos Anéis, a trilogia também, Frida, Guerra ao Terror, Avatar, Cherry Bomb, Millennium, O Morro dos Ventos Uivantes, Quem Quer Ser um Milionário, O Grande Hotel Budapeste, Ex Machina, Angry Birds, o filme, Doutor Estranho, O Poderoso Chefinho, Emoji, o filme, El Camino, um filme de Breaking Bad, Ford vs Ferrari, História de um Casamento, dentre outros. E agora alguns exemplos de filmes estrangeiros que passam no teste. Então, hollywoodianos, mais comerciais, independentes, também por ordem cronológica. Cleo da 5 a 7, Persona, Mad Max, Tomates Perfeitos, Thelma e Louise, A Mulher Melancia, Titanic, As Virgens Suicidas, Dançando no Escuro, O Pântano, De Repente 30, Volver, XXY, A Vida Secreta das Abelhas, Mulher Maravilha, Cisne Negro, Tomboy, Jogos Vorazes, Tangerina, Eu Não Sou Uma Bruxa, Roma, Nós, Uma Dobra no Tempo, Harriet, Aves de Rapina, Nomadland, muitas das animações do Estúdio Ghibli também, Meu Amigo Totoro, Princesa Mononoke, A Viagem de Chihiro, Castelo Animado e alguns até de terror, Carrie, a Estranha, Abismo do Medo, Pânico, Invocação do Mal, dentre outros. E agora, alguns exemplos então de filmes brasileiros que passam no teste. São exemplos de filmes nacionais com selo A-Rated, distribuídos ao longo, eu peguei 50 anos, os últimos 50 anos da história do cinema nacional, também em ordem cronológica. Então, Mar de Rosas, de Ana Carolina, Amor Maldito, de Adélia Sampaio, A Hora da Estrela, de Suzana Amaral, Central do Brasil, de Walter Salles, Quase Dois Irmãos, de Lúcia Murat, Filhas do Vento, de Joelzito Araújo, O Céu de Sueli, de Karen Ainus, Luz nas Trevas, de Helena Inês e Ícaro Martins, Como Esquecer, de Malu de Martino, inclusive assisti esses dias, adorei. Histórias que só existem quando lembradas, de Júlia Murat, Trago Comigo, de Tata Amaral, Ventos de Agosto, de Gabriel Mascaro, Que Horas Ela Volta, de Ana Mulaerte, Boi Neon, também do Mascaro, Aquários, de Kleber Mendonça Filho, Café com Canela, de Glenda Nicásio e Ari Rosa, Baronesa, de Juliana Antunes, As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra, Um Dia com Jerusa, de Viviane Ferreira, Meu Nome é Bagdá, de Caro Alves de Souza, Medida Provisória, de Lázaro Ramos, deste ano de 2022. Dentre muitos outros exemplos que eu adoraria trazer aqui. Então, tendo tudo isso em vista, como melhor representar as mulheres nas telas? Então, para promover a representatividade das mulheres nas telas, é de extrema importância que grande parte das autoras, roteiristas, diretoras, especialmente, sejam mulheres plurais em cor, gênero, orientação, raça, origem social e econômica, origem regional, religião, etc. Porque elas poderiam falar por si. Se essas personagens femininas forem desenvolvidas através de outros olhares, é urgente que se abandonem os estereótipos reproduzidos até então e passe a pensá-las em suas esferas mais complexas de subjetividade e relações, não apenas lhes atribuindo um papel de subalternidade ao homem protagonista do filme. Então eu deixo 3 propostas para essa questão. A primeira, melhorar a diversidade das mulheres na autoria das obras, né? Ou seja, mais mulheres diversas, como roteiristas, pesquisadoras, diretoras, editoras. A segunda, visando mitigar essas disparidades de gênero, como proposto também por Luísa Pecorá, aumentar os investimentos e financiamentos para bolsas de estudo, editais de incentivo para a produção e distribuição de obras realizadas por mulheres diversas e ampliação de janela de exibição comercial de suas obras, salas de exibição, canais de TV, streaming, ou seja, ações afirmativas nacionais e regionais em diversas frentes da cadeia do setor: formação, produção, distribuição e exibição.
Terceira proposta, independente de quem estiver produzindo os discursos, atualizar, densificar, complexificar, ou seja, tornar substancial a construção das personagens femininas nas obras. Se não houver mulheres diversas nas funções de roteiro, direção, especialmente, né, para construírem discursos e narrativas sobre elas mesmas, uma equipe, um departamento de pesquisa sobre determinados papéis femininos pode ser agregado ao projeto, de preferência incluindo essas pessoas plurais. E até quando a gente se refere às mulheres diversas nessas funções de roteiro, direção e edição, por exemplo, é preciso que a gente continue a cuidar e se atentar à reprodução dos olhares. Por exemplo, estava fazendo uma gravação esses dias e em uma das cenas aparecia uma mulher nua tomando banho. Eu me perguntei sobre o meu olhar, né? O que filmar, o que eu vou gravar ali, como que aquilo que eu estou gravando se difere de alguma forma de um male gaze, né, um olhar masculino, como isso aparece no filme, como que isso se expressa, se está no enquadramento que eu resolvo fazer, ou simplesmente na minha intenção de não sexualizar aquele corpo, e se realmente essa intenção ela não está ali. Então, eu acho interessante a gente pensar também como a gente desconstrói esse olhar, mesmo a gente estando nesses lugares, né? Para que a gente não continue a perpetuar os mesmos discursos enraizados até aqui. Senão não tem muita diferença, né? Então, nesse sentido, eu acho que é oportuno citar um trecho de um artigo que eu achei muito pertinente da jornalista e pesquisadora Mariana Quina Basile. O que podemos chamar de justiça de reconhecimento audiovisual será conseguida com o empenho em incluir entre produtores audiovisuais sujeitos de minorias sociais, raciais e de gênero que questionem e implodam os discursos hegemônicos e estejam implicados em redefinir e ou implodir, dentro e fora das ficções, as padronizações institucionalizadas de valorização culturais e os significados hegemônicos das imagens corpus. Então, alguns países que já adotaram o selo A-Rated: China, Itália, França, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Romênia, Albânia, Turquia, Islândia e em 30 cinemas na Suécia. O Brasil é o primeiro país da América Latina a adotar o uso do selo. O lançamento aconteceu no dia 5 de abril de 2017, por meio de articulações junto à Ancine na gestão de Débora Ivanov. Então, para finalizar essa videoaula, eu vou fazer uma menção ao teste de Chaves-Pérez, um teste inventado pelo autor sueco Inti Chaves-Pérez, que provou ser muito útil para medir a diversidade, muito parecido com o teste de Bechdel-Wallace, mas voltado para as questões raciais. Também são 3 critérios utilizados para classificar o filme. 1. Há 2 pessoas com nome não brancas na obra? 2. Elas conversam entre si? 3. Sobre algo que não seja um crime? Há algumas variações desse teste também, por exemplo, a terceira condição é a conversa sobre algo que não seja questão racial. E por fim, é curioso apontar para o fato de que a gente sempre encontra nas pesquisas que o teste de Bechdel teve esse nome dado em homenagem a Alison Bechdel. No entanto, quando a gente se pergunta o sujeito dessa oração, a gente não encontra. Quem teria feito a ligação do cartoon ao teste, efetivamente? Quem teria criado isso para realmente avaliar as obras da vida real? As únicas informações obtidas para esse vídeo foi que 20 anos depois da publicação da tirinha, um grupo de cineastas feministas fizeram essa ponte entre os quadrinhos e os testes que, a princípio, foram aplicados a obras cinematográficas. Mas quem são, então, essas cineastas femininas de supostamente 2005? É com essa pulga e essa limitação de saberes que eu encerro essa videoaula. Se você encontrar essa informação, por favor, compartilhe. Um abraço, um beijo e muito obrigada por ter assistido. E uma questão intrigante que eu percebi com a pesquisa é que quando o selo foi lançado na Suécia, no ano de 2013, houve um rebuliço ali nas mídias internacionais, e quando ele veio para o Brasil, foi lançado em 2017, né, junto da Ancine, houve também um rebuliço sobre o assunto nas mídias sociais aqui do país. Um rebuliço que foi aí forte, vamos dizer assim, até 2018, 2019, e depois as discussões começaram a esfriar em relação ao teste de Bechdel. Fico me perguntando se é só em relação ao teste de Bechdel, e talvez por tantas questões
que podem ser levantadas quando a gente vai pensar mais criticamente sobre ele, ou se é a própria questão da representação cultural e artística, né, midiática da mulher. Então essa é uma outra pulguinha atrás da orelha aí que eu fiquei fazendo a pesquisa para esse vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigada de novo!